Capítulo 16. A praça Normal-Manstorget está coberta por um manto de neve. No centro do espaço aberto, a nova estátua de Gustav Adolf encontra-se escondida pela neve gelada enquanto espera 2 anos para ser finalizada e desvelada. Disse que será a primeira estátua equestre do país. Vinge fica parado por um momento, a observar a forma irregular, uma silhueta fantasmagórica que se ergue ameaçadoramente sobre a praça como se pertencesse ao ceifeiro que Johannes Ball quer soltar na cidade entre as pontes. Do lado direito de Vinge fica o palácio da princesa Sofia Albertina, à esquerda a ópera. As fachadas são espelhos uma da outra, uma iluminada pela luz fraca da manhã, a outra ainda na sombra. Fica ali mais um pouco, com o olhar alternando entre os dois, até que se vira e transpõe o portão do cárcere. Quando alcança a porta certa e consegue que lhe abram, Vinge tem de se apoiar na ombreira para conseguir entrar. A cela não é a de Johannes Ball. Esta cela fica umas portas abaixo e em nada se distingue da de Ball, a não ser pelo prisioneiro que a ocupa, que recua quando a porta se abre e Vinge entra. Deus do céu, homem, o que se passa consigo? Parece uma assombração. Um esqueleto andante. Assustou-me. Dir-se-ia que a morte ronda estas paredes. Não tem motivos para ter medo de mim. Pelo contrário. Chamam-me Cecil Winch. Trabalho para a esquadra da polícia, em certa medida, embora não tenha vindo em sua representação. Já o tinha visto. O seu rosto pálido passou em frente à minha porta. Pensei sempre que fosse um esqueleto que andasse a deambular pelos corredores. Posso sentar-me? As minhas pernas já não têm a força que tiveram em tempos. O homem, que se afastara para junto da parede, a um canto, encolhe os ombros. Vinge senta-se na cadeira, que é igual à que existe na cela de Ball. Vinge examina o condenado. Um homem comum, com um rosto comum, agora oculto por uma barba de meses. Veste uma camisa de linho simples, manchada pelos dias passados na cela, e calças de couro gastas, com os cordões junto aos joelhos desapertados. Por cima do casaco castanho, cobriu-se com a manta da cela. Vinge espera até recuperar o fôlego para voltar a falar. O seu nome é Lawrence Johansson, certo? Sam. Não é segredo. A sua profissão? Trabalhava como tanoeiro. Amanhã, o carrasco virá buscá-lo para o levar para o cadafalso, em Ammarby. O homem suspira e estremece. É verdade. O mestre Royce vai cortar-me a cabeça. Só me resta esperar que esteja suficientemente sóbrio para afiar o machado esta noite e que amanhã acerte ao primeiro golpe. O padre já aqui esteve? Sim, veio cedo. Com roupas festivas, o filho da mãe. Não é preciso ser muito esperto para perceber que tinha coisas mais divertidas com que se ocupar numa sexta-feira à noite. Mal abençoou a minha pobre alma e saiu logo a correr. Ouviu trautear uma música quando passou por baixo da minha janela em direção ao Kungsträd Garden. Quer contar-me como veio aqui parar? O que posso dizer-lhe que não saiba já? Gostaria de o ouvir da sua boca, se puder ser. Johansson volta a encolher os ombros. Por mim, tudo bem. A história é breve e embaraçosa, e aqui as horas passam devagar. Matei a minha mulher à pancada, Sr. Vinge. Não há mais nada a dizer. O nosso casamento estava a tornar-se mais infeliz a cada ano. Eu bebera nessa noite. Discutimos por causa dos mesmos problemas de há anos e perdi o controlo. Tem filhos? Nenhum dos que tivemos sobreviveu ao primeiro ano de vida. Vinge assente, pensativo. Sou da opinião de que nem todos os assassinos são iguais, Lawrence Johansson. O que me diz acerca disso? Não entendo o que quer dizer. Acho que uma pessoa que comete um crime numa determinada situação não o faria numa situação diferente. Teria matado a sua mulher se ela fosse uma estranha que nunca tivesse visto? Não. Se ela tivesse casado com um homem melhor, ainda estaria viva, e eu seria livre como um pássaro. Está arrependido do que fez? Johansson fica calado por um momento. Ela era uma megera, Sr. Vinge, briguenta e desbocada. Com o passar dos anos, comecei a odiá-la. Mas também a amava. A minha raiva não resolveu nada. Vou morrer pelo que fiz, entre o cepo e o machado rombo do Martin Royce, e não há mais nada a dizer. Se a minha morte pudesse devolver-lhe a vida, ficaria feliz, mas não é o caso. Winge observa demoradamente Lawrence Johansson. Era um bom tanoeiro. Lawrence Johansson? Um dos melhores. Estava a um ano de ser certificado pela guilda, talvez menos. Se pudesse escolher entre o celibato e a morte, o que escolheria? Capítulo 17. A fábrica está parada e em silêncio, a escuridão está saturada, com um odor que não é propriamente de decomposição, antes algo mais amargo e pungente. Anastina sente o ambiente pesado que tão facilmente se abate sobre lugares que estão cheios de vida e agitação, mas que são de súbito abandonados, e a ausência das pessoas torna-se excessivamente clara. Aos poucos, os seus olhos habituam-se à luz tênue que entra da rua, e o pedinte segue o caminho que conhece por entre os barris e baldes de água. As tábuas de madeira que formam as paredes são simples e tão mal unidas que Anastina consegue ver os últimos raios do pôr do sol pelas frestas. Ouve-o murmurar para si mesmo na penumbra e, de vez em quando, vislumbra a sua figura. Segue-o pelas salas, até um armazém repleto de frascos, onde para e os examina à vez. Escolhe um, depois outro e leva os dois para uma mesa manchada, onde encontra um funil e uma pequena garrafa. Num gancho está pendurado um par de luvas de couro manchadas. Calça-as antes de misturar os pós dos 2 recipientes. Depois sela a garrafa com uma rolha e vira-se. Viu as minhas mãos e ouviu a minha história. Não preciso de repetir como este pó é perigoso. Manuseie esta garrafa como se o próprio diabo estivesse aprisionado atrás do vidro. Estende-lhe a garrafa, mas depois afasta-a para longe do seu alcance quando ela estende a mão para lhe pegar. E o pagamento? Anastina procura no forro da saia o pedaço de tecido em que embrulhou as moedas que recebeu como gorjetas dos clientes do Marcata. Cuidadosamente, abre o pequeno embrulho na mão esquerda para ele ver a soma. Ele suspira e abana a cabeça. Não é muito.
Sabe quantas pessoas trabalharam para preparar as cinzas que queimam a pele? O esforço feito pelos madeireiros, pelos lenhadores e por nós, que temos de cortar a madeira do tamanho certo para deitar nos fornos. Isso não chega para pagar o trabalho de todos. Também tenho isto. Anastina estende-lhe uma garrafa que contém uma aguardente forte misturada com o que os clientes da taberna deixam nos copos. O pedinte ri-se. Não quero cuspir no copo em que bebo, mas, com o dinheiro que podia ganhar com isto, poderia comprar muitas garrafas dessas. Fica parado algum tempo, a pensar. Anastina já não lhe consegue ver o rosto para perceber os pensamentos que lhe atravessam a mente. Então, para que quer isto? Ela hesita, cansada das mentiras e dos jogos, mas não vê o que tem a perder ao contar a verdade. Vou espalhá-lo no meu rosto para nunca mais ninguém poder reconhecer-me. Percebe que o homem estaca e fica em silêncio. Mas, minha filha, por quê? É uma longa história e só a mim diz respeito. Devo apenas dizer-lhe que a minha vida depende disso. Não apenas a dela. Termina a frase na sua cabeça. Ele começa a andar para trás e para frente. A sua respiração torna-se mais acelerada. Esfrega as mãos deformadas uma na outra. Por fim, para e volta-se novamente para ela. Es bonita. Custa-me pensar que uma beleza dessas vai perder-se e que vou contribuir para isso. O que me queres dar não é suficiente para pagar o que tenho para oferecer. Deixa-me dar à tua beleza a admiração que merece, uma última vez, e estamos quites. Há aqui algumas sacas de palha. Sei que não é muito, mas servem de cama por uma noite. Anastina fica imóvel e não diz nada. O silêncio incomoda o pedinte, que transfere o peso de um pé para o outro. Ela sente que está envergonhado por não conseguir conter a luxúria. Não sou esse tipo de homem, acredita, mas, dadas as circunstâncias, não sabia que havia mais do que um tipo. Ela estende a mão. Pode ao menos dar-me a minha mercadoria antes de eu lhe dar a sua? Encolhe os ombros e estende-lhe a garrafa. Ela sente-lhe o peso nas mãos, um peso insignificante para algo com um poder tão cruel. Solta a rolha e cheira o conteúdo, mas não sente nada. Assente, e o acordo é selado. O homem começa a tirar trapos para um canto para preparar a sua cama improvisada, enquanto ela se mantém imóvel. Quando parece satisfeito, mostra-lhe com um gesto que tudo está a postos e convida-a a deitar-se. Ela abana a cabeça. Deite-se primeiro. Eu fico por cima. Ele responde com um sorriso e desaperta apressadamente o nó das calças enquanto baixa o corpo para o chão, onde é recebido pela saca de palha. Tira o casaco e despe a camisa por cima da cabeça. O seu corpo parece magro e gasto por baixo de toda a sujidade. Levanta as mãos deformadas para receber num abraço, mas ela vira a garrafa e deita-lhe o pó por cima. A surpresa do homem transforma-se em raiva e depois num riso de escárnio. Não te disse que o pó tinha de entrar em contato com um líquido para causar danos, rapariga? A única coisa que sinto é que o preço acaba de subir. Ela tira a tampa da garrafa de aguardente e derrama o conteúdo por cima dele. Sente a sala encher-se do cheiro à carne queimada. Um fumo branco e pegajoso emana dele enquanto a pele queima, o peito e o rosto a cobrirem-se de bolhas e a assumirem novas formas. Não sabe se ainda consegue ouvir devido ao som dos seus próprios gritos, mas mesmo assim dilo. Que isto seja um prelúdio da descida aos infernos que lhe está seguramente destinada. Deixa-o e sai pelo mesmo caminho por onde entraram. Agita a garrafa do pó para se certificar de que ainda contém o suficiente. Capítulo 18. Atras du Marketan, o patio este deserto. A neve acabada de cair ainda está branca e não amarela, como ficará em breve, quando a fila para a casa de banho se tornar mais longa do que a necessidade. A camada superior estala enquanto Anastina apanha para dentro de um balde, para derreter na lareira. Espera até a massa branca se tornar transparente e derreter por completo. Quando deita a água por cima do pó, a mistura fervilha um pouco e enche o quarto com um cheiro estranho, mas depois assenta. Custa-lhe entender como encerra um poder tão grande sem o revelar. Vai buscar um pedaço de carne à cozinha, uma raspa de um dos presuntos que estão a curar pendurados do tecto, e atira-o para a mistura. O resultado não a desilude. O líquido sibila como um gato e, de todos os lados, ataca a carne com dentes e garras invisíveis que a rasgam e desfazem, até ser impossível perceber o que era. Fumega e borbola. Quando o fumo desaparece, é como se nada tivesse acontecido. A carne desapareceu sem deixar rasto. Ainda assim, Anastina hesita. Inclina-se para frente e, no mundo às avessas do outro lado da mistura, vê uma rapariga que a olha, uma rapariga igual a ela. A respiração de Anastina agita a superfície do líquido e distorce a imagem ali reflectida. Fecha os olhos e enche os pulmões de ar asterisco. O ar frio queima-lhe a garganta e o nariz, mas Miquel Cardel sente-se feliz por ter deixado o ar estagnado da sala da viúva Froma. O encontro correu melhor do que esperava. Agora tudo foi posto em movimento. A menção de Magnus olhou e a notícia do seu regresso a Estocolmo pareceu rejuvenescer a viúva várias décadas. A chama que parecerá alimentada por um ódio antigo lançou-a numa sede de vingança. Cardel mal saíra da casa quando criadas e criados passaram por ele a correr, tão felizes como ele por se verem longe do rosto cego da viúva Froma. Agora, precisa de bebida suficiente para afastar a imagem da viúva dos seus pensamentos e faz uma pausa na praça antes de Slussen. Fica lá sentado meia hora antes de decidir que a cidade entre as pontes tem melhor oferta. Enquanto pondera a escolha de tabernas, lembra-se da missão que lhe falta cumprir, portanto, vira à esquerda na praça Jartorget e dirige-se para o Marcata. Cardel nota imediatamente o reconhecimento no olhar de Karl Tulipan quando o dono da taberna vem ao seu encontro, tal como da outra vez, com as mãos levantadas num gesto de desculpas. Cardel baixa a aba do chapéu e faz uma expressão de desagrado. Devo entender pela sua expressão que a rapariga ainda está ocupada? Tulipan assent affirmativamente. É verdade, lamento. Posso oferecer-lhe um copo em troca da desilusão? Algo mudou nele, e Cardel semicerra os olhos. Vejo que os clientes começam a chegar,
E, se a rapariga o ajuda na taberna, não entendo como pode ter saído. Ela, a Lovisa não está bem. Chegou a casa com febre. Não tive coragem de a mandar sair do quarto. Ah, então agora já está em casa? Talvez eu tenha mais sorte que o senhor. Cardell começa a dirigir-se para as escadas atrás do balcão. O senhor perdeu o juízo? Não pode entrar sem ser convidado. Ainda por cima bêbado, a avaliar pelo cheiro. Vaze embora antes que eu mande chamar os casacos azuis para o porém sóbrio. Cardell afasta-o para o lado como se ele fosse um enxame de mosquitos. Sai da minha frente, porra. Asterisco Anastina ouve o guarda subir as escadas, escuta os protestos inúteis de Carol Tulipan e compreende que a indecisão a faz perder a oportunidade. É tarde demais para aquilo porque tanto lutou e que tinha ao seu alcance. Apetece-lhe gritar, mas o único som que emite é um gemido. Levanta a bacia com as mãos trêmulas e posiciona-se ao lado da porta fechada, pronta para despejar o conteúdo em cima do guarda assim que ele entrar. Miquel Cardell tem um sexto sentido que não sabe como desenvolveu, uma capacidade que deve ter nascido dos anos passados à sombra da morte. No meio da confusão induzida pelo álcool, pressente o perigo, vê uma sombra pelo canto do olho e baixa-se instintivamente, com o braço de madeira em frente ao rosto. A taça parte-se em cacos quando o atinge no braço. Ouve o conteúdo fervilhar no casaco e na madeira do braço, e o instinto leva-o a despir a roupa tão depressa que as costuras se rompem. O fumo falha arder os olhos. Não sente dor, portanto, conclui que não ficou ferido. Enquanto fica ali parado, a piscar os olhos de espanto e a perguntar-se o que acaba de acontecer, uma pequena figura esgueira-se por baixo do seu braço direito estendido e desce as escadas. Pela segunda vez, Cardell afasta Tulipan do caminho com um empurrão e corre atrás dela. Anastina não sabe por quê, mas vira à esquerda em vez de virar à direita e entra na cozinha, cuja janela é demasiado pequena para lhe permitir escapar. Só encontra outra saída. Espera o guarda no canto mais afastado da cozinha, e ele não tarda a aparecer. Cardell aproxima-se do canto e vê no rosto da jovem uma expressão que conhece demasiado bem. Recorda-se dela dos tempos da guerra. Há pessoas que abandonam a esperança quando o jogo parece virado contra si. Essas lançam-se para a morte com fúria. Talvez nos últimos momentos experimentem uma sensação de satisfação, de terem recuperado o controle sobre o seu próprio destino. O preço é a sua vida. A rapariga ergue uma faca com ambas as mãos. Não ouve os gritos dele. Cardell assiste enquanto ela vira na direção da garganta, fecha os olhos e a empurra com toda a força contra a pele despida. Capítulo 19. Veio muito mais tarde hoje. Já está a anoitecer. E parece muito pálido, Sr. Vinge. Dorme mal. A última coisa que quero é pôr em perigo a sua saúde. Quer pedir uma manta ao guarda? Ou um café? Vinge afasta a pergunta com um gesto e senta-se na cadeira da cela de Johannes Ball. Descobri 3 coisas desde que nos encontramos pela última vez, Johannes. A primeira demonstrou-me que não me contou toda a verdade. Ball semicerra os olhos, mas mantém-se calado enquanto espera pela continuação. Alguns detalhes do que me contou soaram-me a falso. Segundo disse, só depois de ler o meu nome percebeu as consequências da sua confissão. O crime já era um facto consumado, o Deval estava mutilado e morto. Isso levou-me a procurar outro motivo para o ter tratado daquela forma, e o meu instinto diz-me que é pessoal e que o sofrimento dele era um fim em si mesmo. A semente desse ódio deve ter sido plantada por outras emoções. A voz de Ball é um sussurro quando responde. Que importância tem isso? O que está feito está feito. Vinge abana a cabeça. Sempre tive a ambição de entender os crimes com que me deparo. Depois do que ouvi desde a nossa última conversa, estou convencido de que o compreendo pela primeira vez, Johannes. Andei a fazer perguntas no Brandatonten, e a providência ou a sorte fizeram-me encontrar um cocheiro que nesta primavera levou 2 jovens de Karlskrona a Estocolmo. A história dele era diferente da sua em alguns pontos pequenos mas cruciais. Não dividiram uma carruagem em pé de igualdade, Johannes. Pagou pelos 2. O cocheiro disse-me que ouviu a vossa conversa tornar-se muito mais pessoal do que seria de esperar de 2 pessoas que tinham acabado de se conhecer. Quando a carruagem chegou a Estocolmo e saíram, ele viu o Daniel pegar-lhe na mão e seguirem os 2 de mão dada. Ball fecha os olhos para não enfrentar o olhar de Vinge. Penso que a educação que teve o endureceu, Johannes. Como as mãos que passam os dias a trabalhar e ganham calo, a sua educação fê-lo desenvolver uma couraça. Creio que o Daniel Deval mudou isso. Penso que, por um momento, se tornou algo diferente do monstro que pintou com tanto pormenor e que foi precisamente isso que selou o destino do Daniel Deval. Johannes Balk continua calado. Há mais uma coisa, Johannes, e não sei se terá consciência disso. Quando fala do Daniel Deval, não gagueja. Ball vira-se para ele. O que está a querer dizer? Era amor, Johannes? Amável? Isso surpreendê-lo-ia? Um monstro descobrir essas coisas escondidas dentro de si, tão tarde na vida? Não. Tutadeu. Alguma vez amou outra pessoa, Sr. Vinge? Sim. Então talvez perceba o que deve parecer o amor a uma pessoa que nunca pensou que tal coisa pudesse existir. Não sou especial, não sou como o senhor. O mundo nunca vai motivos para me dedicar afecto. Durante toda a minha vida, nunca encontrei pretexto para não pagar ao mundo na mesma moeda, até o dia em que pensei que o Daniel mo tinha dado. Faz uma pausa. O Daniel era tão agradável, tão fácil de amar. Qualquer coisa o fazia rir. Parecia-me uma criatura estranha, descida de uma esfera mais elevada para nos abençoar, a nós, simples humanos. Às vezes, quando tínhamos conversas profundas, pegava-me na mão como se fosse a coisa mais natural do mundo e apertava-a entre as suas, encostando-a ocasionalmente ao peito para lhe sentir o coração. Os cantos da boca de Ball distorcem-se numa careta. Desvia o rosto, como se procurasse a proteção das sombras. Viajamos de Estocolmo para Fageusa numa carruagem puxada por 4 cavalos quando as árvores estavam em flor.
A casa estava degradada. Fora abandonada pelos meus guardiões, que não hesitaram em deitar as mãos à herança do meu pai assim que deixaram de receber notícias minhas de França, mas foi como se a natureza nos tivesse recebido com coroas de folhas e flores a desabrochar. Na despensa ainda havia comida, e em breve os arbustos iriam dar-nos bagas em abundância. Eu e o Daniel passamos todo o tempo juntos, sempre de excelente humor. Durante algum tempo. Até encontrar a carta. Sim. Tudo aquilo não passava de um jogo para conquistar a minha confiança e promover os seus interesses. Mal eu confirmasse as suas suspeitas, entregar-me-ia ao Liugensparre. Bulk respira fundo. Vinge estremece perante o seu autocontrolo ao defrontar-se com aquelas memórias dolorosas. Bal abre os olhos e volta-se novamente para Vinge. O senhor é um homem inteligente. Fui tolo por pensar que podia esconder-lhe algo. Agora conhece o meu segredo. Menti por vergonha. Não foi por amor, foi por vergonha, por me ter deixado enganar tão facilmente. Mas o meu objetivo é o mesmo. Quando me deixar falar perante o tribunal, Estocolmo viverá um banho de sangue que ofuscará essa vergonha. Continuamos em xeque-mate. Isto não muda nada. Eu disse que fiz 3 descobertas desde a última vez que falamos. Talvez as outras 2 mudem alguma coisa. Vinge vasculha no bolso do casaco e tira um pequeno molho de papéis lá de dentro. Desdobra-os e estende-os a Bal, que os deixa suspensos no ar entre ambos, com a desconfiança patente no rosto. O que é isso? Depois de falar com o cocheiro, voltei à esquadra de Indebetowska, a mesma sala onde há poucos dias eu e o meu amigo encontramos a carta que nos levou a Fagelsan, escrita por Daniel Deval, mas que nunca fora aberta. Queria saber o que dizia e demorei muitas horas a decifrá-la. Por fim, fui bem sucedido. Já conheço as fantasias dele sobre conspirações com os jacobinos. Que diferença pode fazer essa carta? Para começar, temos a data. A carta que encontrou na lareira de Fagelsan não foi a última que ele escreveu, ou então era um rascunho que ele decidiu não enviar. A última carta a ser de Fagelsan foi a que li esta noite. Uma sombra cruza o rosto de Johannes Bal, seguida de um arrepio, como se alguém tivesse caminhado sobre a sua campa. Aqui, não fala de conspirações com os jacobinos. O Daniel Deval estava a pedir a demissão. Escreveu que o senhor era inocente de tudo o que suspeitara. Escreveu que encontrara o amor e que era correspondido. Foi esta carta que ele escreveu, com a chave da cifra e a minha tradução. Leia. Uma mão pálida estendeu-se e retirou os documentos da mão de Vinge tão lentamente como se um simples toque pudesse fazê-los desintegrarem-se e reduzi-los a cinzas. Na cela mergulhada na penumbra, as lágrimas correm dos olhos de Johannes Bal sobre as folhas que lhe tremem nas mãos e transformam a tinta em manchas pretas. Vinge escuta, à espera do som de uma alma desfeita em pedaços, mas só ouve soluços. Vira-lhe as costas e deixa passar algum tempo antes de voltar a falar. Podia ter sido feliz, Johannes, se tivesse tido paciência e esperado para descobrir a verdade. Amava-o Daniel. Ele amava-o também. Foi uma vida inocente que acabou daquela maneira cruel. Há outros como ele, Johannes, entre a humanidade que diz odiar tanto e cuja aniquilação deseja, tão merecedores de felicidade como Daniel Deval era, o que nos leva à terceira coisa que tenho a dizer. Tenho uma sugestão para si. Capítulo 20. Anastina Knapp surpreende-se ao descobrir que a morte é quase imperceptível quando abre os olhos e descobre que ainda está viva. Ainda tem os 2 braços junto à garganta, a tremer, para pressionarem a faca contra a carne, mas o guarda, mais rápido do que o seu corpo levaria a crer, agarra a lâmina com tanta força que tem os nós dos dedos brancos. Grunhe do esforço, mas não consegue arrancar-lhe da mão. A voz escapa-lhe por entre os dentes cerrados. Largue a faca, por amor de Deus. Não lhe quero fazer mal. Vim para failure de Christopher Blix. Ela larga a faca, como se as forças lhe tivessem abandonado todos os músculos do corpo. Cardell deixa a faca cair no chão e cerra o punho para estancar o sangue. Conta-lhe a sua história enquanto ela lhe ata uma ligadura em volta do corte. Ela também conta a sua. Cardell ouve-a, com um aperto no peito. Meu Deus, rapariga. Nunca me senti tão feliz por não ter exercido o trabalho de guarda. Cospe por cima do ombro. E o Christopher Blix? Enganei antes de matar. Ainda tem ressentimentos contra ele? Anastina abana a cabeça. A princípio, sim. Ele prometera ajudar-me a livrar-me da criança que eu carregava contra a minha vontade, e eu pensava que desejava isso acima de tudo. Quando comecei a beber o preparado, o bebê estava imóvel e silencioso. Agora sinto todos os dias. Pensei que seria possível amar a criança e odiar o pai dela ao mesmo tempo, mas agora sei que não é verdade. Sempre que os meus pensamentos vagueiam, reparo que encosto as mãos à barriga para sentir o coração do bebê. Ele salvou a vida do meu filho, e a minha. Agora sinto apenas gratidão, e tristeza por ele não estar cá para lhe agradecer. Cardell assente, pensativo. Fala de coisas de que percebo pouco, mas fico feliz por o Blix ter conseguido fazer algo bom no fim de uma vida tão carregada de tragédia. Nunca o conheci pessoalmente, mas li o que escreveu. Sem ele, eu e o meu colega não teríamos sido bem-sucedidos. E também não está cá para receber os nossos agradecimentos. Por que veio aqui hoje? O que quer de mim? Ele é meu marido de nome, mas não sei nada sobre o Christopher Blix que não lhe tenha já contado. Era um estranho que fez uma boa ação contra a minha vontade. Venho com um presente de casamento atrasado. O Blix foi burlado e roubaram-lhe uma quantia substancial num jogo de cartas, o que provocou a tragédia que viria a sofrer. Tive a sorte de me cruzar com um dos burlões, e depois de lhe ter aplicado o castigo que me pareceu adequado, recuperei o dinheiro. O Blix queria dar-lhe um futuro a si e ao seu filho, portanto, acho que este dinheiro lhe pertence. Cardell tira a bolsa pesada de dentro do casaco e espera que Christopher Blix, onde quer que se encontre, no céu ou no inferno, o esteja a ver naquele momento e saiba que a dívida que ele e Cecil Vinge têm para consigo está paga. Pousa a bolsa na mesa, à frente dela,
a qual é suficientemente pesada para bater com estrondo. Com as mãos trêmulas, ela abre-a e arqueja. Cardell ri-se. É um pouco mais de 100 riksdaler. O suficiente para a vida do seu filho ter um bom começo. O dinheiro vai ser a sua segurança. Os guardas poderiam vir aqui acusar uma rapariguinha pobre, mas não farão o mesmo a uma viúva abastada. Pare de se vestir como uma criada, mostre que é diferente do que foi em tempos. É a melhor defesa para si e para o seu filho. Enquanto o sangue lhe pinga da mão ferida, Miquel Cardell sente outro ferimento, mais antigo e profundo, fechar-se dentro de si e cicatrizar. Quando o afogamento de Johann Gel voltar a assombrá-lo durante o sono, quando sentir a corrente do Ingeborg em volta do braço que perdeu, quando o medo lhe fechar a garganta e lhe roubar o fôlego, o rosto da rapariga naquele momento será o consolo de que precisa. E Anna Stina Knapp, que em tempos jurou nunca mais voltar a chorar, sente as lágrimas correrem-lhe pelo rosto, desta vez lágrimas diferentes das que derramou no passado. Voltará algum dia? Cardell morde o lábio inferior. Preciso de saber se me vai atirar ácido para cima se aparecer sem aviso e quanto cobra o seu pai pela aguardente. Capítulo 21. É de tarde quando Miquel Cardell olha em volta para a multidão reunida da Cave Hamburg e vê Cecil Vinge sentado junto a uma janela coberta de geada, magro como nunca o viu e pálido como a neve lá fora, com o lenço a cobrir-lhe a boca. Na rua, o frio faz doer os ossos, mas dentro da cave o fogo arde na lareira. O calor espalha-se graças à proximidade dos corpos na divisão lotada. Cardell levanta o braço de madeira para o tecto e abre caminho até a mesa. Senta-se pesadamente na cadeira em frente a Vinge, feliz por poder descansar as pernas. Cardell verifica, a sorrir, que Vinge já tem um copo à sua frente e pede um ponche quente. Está de excelente humor. Sus, tana gente. Mas não admira. Acabaram de decapitar um homem que matou a mulher no cadafalso. As pessoas tendem a juntar-se aqui para beber do copo do assassino. Ouvi-os falar quando entrei. Diziam que nunca tinham visto o Martin Royce tão bêbado e que não vai conseguir manter o posto depois do que fez ao pobre coitado no cepo. Não compreendo por que escolheu encontrar-se no Hamburg. Sabe que era aqui que eu estava quando fui buscar o Karl Johann? Parece-me ter se passado uma eternidade. Cardell sopra e bebe tão avidamente da caneca que quase nem precisa de interromper o que está a dizer. Sorri de orelha a orelha, fazendo o tabaco de mascar quase cai-lhe da boca. Devia ter estado lá. A viúva Froman reuniu um grupo de viúvas, mais os seus filhos adultos e os seus vários netos, todas carenciadas devido às liberdades que o chefe da polícia tomou com a caixa das esmolas. Pusemos-las numa carruagem e atravessamos o gelo até Ekensberen e Singen, onde o Blom disse que o Lhou tencionava passar a última noite antes de entrar na cidade. O Cecil sabe que eu estive na guerra, mas juro que nunca tinha visto tal sede de sangue. Saímos ao raiar da aurora para chegarmos lá antes de ele acordar. Quando Magnus Lhou, que, diga-se de passagem, é um tipo muito feio, apareceu à porta, pronto para a partida, elas já tinham posto os cavalos a fugir e destruído as rodas da carruagem. Deixaram-no chegar a meio do pátio antes de perceber o que se passava. Diabos me levem se não foi a própria viúva Froman que achou o monte de estrume e descobriu que não estava congelado. Acertou-lhe em cheio na testa com o primeiro golpe, fazendo a peruca voar, apesar de ser cega. Ele estava todo pronto para a cerimônia, claro, com a gola de arminho e o relógio no bolso. Coberto de estrume da cabeça aos pés, correu a uma velocidade de que não o julgava capaz e fugiu para dentro enquanto gritava por ajuda. Não havia como sair dali. As mulheres e as crianças rodearam a casa e não deixaram ninguém sair ou entrar. O cerco durou até a noite, e só então alguém conseguiu mandar um mensageiro alertar os casacos azuis. Portanto, posso dizer-lhe que a minha missão foi cumprida com sucesso. E o Cecil? Conseguiu o que queria com o seu dia extra. Sim, Jean Michael. Obrigado por tudo. Não podia ter esperado melhor. Então as vossas conversas terminaram? Sim. Cardell reclina-se na cadeira e esfrega os olhos. E a solução do nosso mistério era um problema amoroso? É o mais velho dos motivos. O Johannes tinha razão no que me disse na nossa primeira conversa. Foi criado para ser um monstro, e foi nisso que se transformou. Mas o amor cura tudo, e a companhia do Daniel Deval ajudou a recuperar a humanidade. Até descobrir que o amor era uma mentira. Então o monstro regressou, pior do que nunca. Os dois ficam em silêncio por um momento. É Vinge quem fala primeiro. O que vai fazer agora, Jean Michael? Encontrar outras pontas soltas para atar. O suficiente até chegarmos a 1794. Tenho umas contas por acertar com a Madame Sacks, se ainda conseguir encontrá-la. Também há outros com quem quero trocar umas palavras. Não me surpreenderia se o esclavagista do Litz acordasse uma destas noites com o som de madeira a bater em madeira. E, se o fôlego não me falhar, talvez ainda aceite o desafio da Ordem das Eumênides, agora que conseguiram travar as investigações do chefe da polícia. Asphasia o copo. Desde que não me deixe distrair pela bebida. Encontrei uma taberna onde acho que vou ser feliz e o crédito é bom. Chamas e Marketan. E o Cecil? Como vai ser o processo contra o Bal? Vinge está em silêncio. Preocupado, Cardell nota que a sua respiração se tornou superficial e acelerada. As suas faces encovaram-se de ambos os lados do rosto. Os olhos parecem mais afundados, e algo na sua expressão mudou. Sente um arrepio na espinha. Parece diferente. Não é a doença. Algo aconteceu. Pásase algo de errado. A voz de Vinge é tão débil que Cardell tem de se aproximar mais para o ouvir. Quando penso na minha vida, Jean Michael, vejo uma longa teia de causas e efeitos. Os ideais que desenvolvi na minha juventude governaram as minhas ações quando adoeci, e quis aliviar o sofrimento da minha mulher. Para atenuar o meu próprio sofrimento, fui pedir trabalho ao Norlin. Ele fez-me um favor. Quando me pediu para retribuir, não pude recusar. E foi assim que nos conhecemos, debruçados sobre o corpo morto do Karl Johann, e seguimos o caminho íngreme que nos trouxe até aqui. Abafa um ataque de tosse.
Cardell debruça-se sobre a mesa. O que andou a fazer? A vida é como duas estradas que seguem em direções opostas. Uma segue a emoção, a outra segue a razão. Esta última foi a minha. O Johannes conhecia o meu nome e reputação e supus que eu seguiria o caminho da razão sem me desviar dele, como sempre fiz. Estou certo de que teria sido bem-sucedido, não fosse eu ter escolhido quebrar o padrão que segui toda a vida. Cardell abana a cabeça ao ouvir aquelas palavras. Diga-me o que fez. Mostrei ao Johannes a carta que encontrei entre a correspondência do Liugensparre, aquela em que pedia demissão e professava o seu amor. O Johannes matara um inocente. O monstro descobriu que tinha consciência, que merecia castigo e que os pensamentos que o haviam feito condenar toda a nossa sociedade já não eram válidos. Ofereci-lhe uma solução. Na cela ao lado da dele estava um homem chamado Lawrence Johansson, condenado por ter matado a mulher. Ia ser levado ao cadafalso na manhã seguinte. O nome do Baal não estava inscrito em nenhum lugar na prisão, como sabe, graças às providências que tomei quando o fechei em Castenhof. Ontem à noite, ofereci ao Johannes a possibilidade de tomar o lugar que cabia ao Lawrence Johansson no cadafalso. Ele aceitou. Empenhei o meu relógio e o pouco dinheiro que tinha para convencer o guarda a ajudar-me e a prometer guardar segredo. Quando vieram buscar o condenado para a execução, pusemos o Johannes Baal na carroça e mandamo-lo para o cadafalso no lugar do Johansson. Mas a carta do Deval estava escrita em código. Como consegui decifrá-la? Não consegui. Cardell tem de se inclinar para trás para conseguir respirar. Winch continua. O tempo que me deu foi usado para construir uma cifra que levasse a carta do Daniel Deval a dizer o que o Johannes precisava de ler para aceitar a proposta que lhe fiz. Não foi fácil, Jean Michael, e custou-me muito, mas era uma questão de necessidade. Depois disso, restava apenas marcar a carta com uma data posterior, um pormenor suficientemente pequeno para o Johannes não notar a diferença no estilo de letra. Cecil Vinge empurra lentamente um copo sobre o tampo da mesa, cheio de aguardente até cima. O copo que tem à sua frente é o mesmo que foi oferecido ao Johannes hoje de manhã, na sua viagem para Marby, o último copo oferecido aos prisioneiros antes de subirem ao cadafalso. Esvaziou, menos de 10 passos de onde o Jean Michael está agora. Eu estava aqui, e ele viu-me, no meio da multidão. Quando os nossos olhares se cruzaram, só vi gratidão. Com a minha mentira, mostrei-lhe que o mundo não é o inferno que ele tanto odiava. Confiou em mim e não podia saber que eu tinha prova de que a maldade é mais a regra do que a exceção. Roubei-lhe a vida, Jean Michael, com os meus papéis, como se os tivesse usado para lhe separar a cabeça do corpo. Lançou-me um último olhar por cima do ombro quando a carroça foi levada para Skanstu e assim partiu. O Nordstronskan gravou o copo com um prego. Agora tem a data de hoje e o nome Johansson, apesar de este ir num barco a caminho de Frederikshavn à procura de trabalho numa cervejaria, com o nome de solteira da mãe e registrado como celibatário. Este é o copo do Johannes Baal. Agora pergunto-lhe, Miquel Cardell, se quer beber a minha saúde uma última vez? Cardell fica em silêncio por momentos e depois estende a mão recentemente ligada por cima da mesa. Estremece de forma visível quando agarra o pequeno copo de vidro com as letras gravadas e o esvazia. Expira ruidosamente quando o aguardente lhe queima a garganta. Vinge observa-o. Há uns tempos, perguntou-me pela criança, se é minha ou do cabo. Ainda não tenho a resposta, mas espero sinceramente que seja dele. Vinge levanta-se, agarra-se com força às costas da cadeira e começa a dirigir-se para a porta. Ainda não chegou a meio do caminho quando Cardell grita com voz trêmula. Disse-me em tempos qual era a sensação de estar diante do abismo e que encontrou consolo numa luz que transportava nas mãos. E agora, resta apenas a escuridão? Cecil Vinge sorri-lhe, um sorriso carregado de dor, mas livre do arrependimento, onde há espaço para o que se ganha e para o que se perde. E a noite cai sobre Estocolmo, uma das últimas daquele ano. Ergue-se sobre as muralhas, sobe a fachada do castelo e avança para as torres das igrejas. A noite estende-se sobre o Saltson, em direção à ponte Skepsbron e à cidade entre as pontes, passando pela comporta de Pollen e alcançando o Ridarefjarden. Nas ruas da cidade, as sombras adensam-se em resposta. Os ataques de tosse de Cecil Vinge surgem mais frequentemente a cada hora que passa. Já não consegue controlá-lo e não vê razão para o fazer. Quando sorriu para Miquel Cardell à luz da lareira, os seus dentes estavam completamente vermelhos. Epílogo do autor. 1793 baseia-se num imenso acervo de fontes históricas. Desde o início do meu trabalho, senti que esse era um obstáculo necessário, cheio de circunstâncias às quais precisava de imprimir o meu cunho dramático, de modo a criar a minha própria década de 90 do século XVIII. Viria a descobrir que era, na verdade, o contrário. O ano de 1793 foi escolhido graças ao chefe da polícia, Johann Gustav Norlin, que sucedeu a Nils Henrik Achan Liugensparre em janeiro e que foi demitido no mesmo ano para ser substituído pelo burlão Ulloa, factores que viriam a influenciar o enredo do livro. Quando comecei a escrever a terceira parte do livro, tornou-se claro que fora uma escolha feliz, uma vez que as condições vividas na fiação foram extensamente descritas na magnífica monografia de Gunnar Hudstead sobre Langholmen, incluindo a relação entre o capataz Peter Peterson, que foi condenado por homicídio, o inspetor Bjorkman e o seu arqui-inimigo, o padre Neander, tendo estes dois últimos cumprido o seu último ano na fiação em 1793, depois de o seu conflito escalar. Seguiu-se o inverno de 1793, que foi o mais frio de que há memória, segundo as medições regulares das temperaturas, que começaram em meados do século. Há vários exemplos disso. O esforço para escrever um romance histórico foi bastante simplificado pelos avanços nas tecnologias de informação. Um exemplo entre muitos. Na monografia mencionada de Hudstead, o autor fala da participação do inspetor Bjorkman na Ópera de Estocolmo como Hercules, na representação operática Alceste, de Christoph Willibald Gluck,
Quem quiser, pode encontrar uma versão digital da tradução do libreto de Alceste, ler o papel de Hercules e encontrar passagens que uma fiandeira, no verão de 1793, conseguiria ouvir cantar do lado de fora do edifício principal, ao mesmo tempo que a ópera corre acompanhada pela música. Detalhes como estes estão disponíveis em alguns momentos da obra. Esta ideia surge em comparação com a obra de Per Anders Fogelström, que investigou maravilhosamente a sua trilogia Barn, que toca parcialmente o mesmo período e foi escrita apenas 5 décadas antes. Espero que os anacronismos e imprecisões que possam existir em 1793 sejam considerados fruto da minha ignorância e não de falta de diligência. Há alguns desvios intencionais dos factos. A casa de Keiserska, que ficava em Tegelbacken, onde hoje em dia se situa o Central Palazet, não estava concluída em 1793. Mas figura na história em parte porque ilustra a natureza fictícia dos acontecimentos, não comprometendo assim qualquer descendente vivo do proprietário da casa, e em parte como homenagem ao romance Et Blodsdrama, de 1896, que apresenta um homicídio nesse local e que, de passagem, também alude ao facto de o edifício ter albergado um bordel secreto desde os tempos de Adolf Fredrik, apesar de essa zona ser apenas um pântano junto ao Clara Sujo. Tendo terminado a obra, a minha investigação parece ser o maior benefício que derivou de 1793. Com limites autoimpostos, destacar um único ano da história da Suécia e ver surgir lentamente uma imagem com contornos definidos. Uma vez que este livro deve ser considerado entretenimento e não uma obra não ficcional, seria pretensioso indicar uma lista de fontes, mas devo pelo menos expressar a minha gratidão aos muitos autores e investigadores que dedicaram as suas vidas a preservar o conhecimento sem o qual o meu livro não teria sido possível, todos eles merecedores de menção nos meus agradecimentos finais. Fredrik Backman, foste muito melhor amigo para mim e para o meu manuscrito do que alguma vez julguei merecer. Passamos quase todos os dias da última década a falar de prosa, e não há mais ninguém a quem tivesse confiado um trabalho acabado de começar. A tua crítica foi tão sensível e construtiva como correta. Poucos iniciados têm o privilégio de saber que a sua obra é ansiada. Aprendemos a sentir-nos indesejados. Quando a situação parecia mais desesperada, ofereceste-te para pagar o lançamento de 1793 do teu próprio bolso. Foste uma luz na escuridão, e nunca hei de esquecê-lo. Como estreante sem conhecimento do mundo literário, é natural olhar para o editor antes de mais como um distribuidor e encarar o trabalho de redação com ceticismo. Rapidamente descobri que, pelo contrário, é aí que reside o cerne do trabalho da editora. Pessoas competentes que veem os pontos fortes e fracos de um manuscrito e que ajudam a transformar um texto disperso em algo mais consistente e que, embora não seja raro sugerirem cortes em vez de se apontarem pontos com valor, dão sempre e nunca tiram. Injustamente, é costume neste meio a equipa editorial permanecer anônima e todos os créditos serem atribuídos ao autor. Por isso, quero expressar aqui a minha gratidão. Ao meu editor, Adam Dallin, e ao redator, John Aglon. Todas as vossas sugestões confirmaram as minhas dúvidas em relação ao que escrevera e as quais esperava estarem erradas. Deram-me a confiança para, à minha maneira, resolver os problemas que persistiam. Não teria feito o melhor trabalho sozinho. Ao Andreas Lundberg, o meu revisor. A tua sensibilidade para a linguagem e o teu entusiasmo pela tarefa ingrata de corrigir os meus erros linguísticos são muito apreciados. As tuas sugestões fizeram de 1793 uma obra muito melhor do que poderia ter sido sem eles. A editora Fórum. Vejo-vos frequentemente mais como uma família do que como uma empresa. Fizeram-me sentir bem-vindo de uma forma que raras vezes tenho encontrado na minha vida adulta. Valorizo immensamente este aspecto. Ao meu agente, Federico Ambrosini. Desde o dia em que apareceste na minha vida, sempre estiveste disponível para me dares bons conselhos, para me emprestares livros e para me ouvires. E ninguém como tu lê Tove Jansson num sueco-finlandês com sotaque italiano. Stephen Farhanli e Anna Irvi Sigurdsson reservaram tempo para ler o meu manuscrito e ambos são responsáveis pelas alterações linguísticas e dramatúrgicas sem as quais o meu livro não seria o que é. Mãe e pai, Martin Odman, Anna Nordenfeld, Tobias Elberg. Obrigado por aceitarem a tarefa ingrata de lerem o meu manuscrito inacabado e de darem as vossas opiniões. Mia, minha amada mulher, obrigado pela tua paciência e pela nossa vida juntos. 1793. O Lobo e o Guarda. 1793, Estocolmo. 4 anos após a tomada da Bastilha e mais de um ano depois da morte de Gustavo III da Suécia, as guerras estrangeiras esvaziaram os tesouros e a nação é governada com mão de ferro pelo senhor do reino. Na esteira do falecimento do velho rei, a confiança transformou-se num bem escasso. A paranoia e as conspirações sussurradas abundam em todos os cantos. Uma promessa de violência estala no ar enquanto os cidadãos comuns se sentem cada vez mais vulneráveis aos caprichos dos que estão no poder. Quando Miquel Cardel, um ex-soldado aleijado e ex-guarda nocturno, encontra um corpo mutilado flutuando no lago mal cheiroso da cidade, sente-se compelido a dar um enterro condigno ao homem não identificado. Para Cecil Vinge, um brilhante advogado que é também detetive e consultor na polícia de Estocolmo, um corpo sem braços, pernas ou olhos é um enigma formidável e uma última oportunidade de acertar as coisas antes de perder a sua batalha com a morte. Juntos, Vinge e Cardel vasculham Estocolmo para descobrir a identidade do corpo, encontrando o lado sórdido da elite da cidade. No seu romance de estreia, 1793, Niklas Nattådag pinta um retrato convincente do final do século XVIII em Estocolmo. Através dos olhos dos diferentes narradores, o verniz em pó e a pintura da época são retirados para revelar a realidade assustadora, mas fascinante, escondida além dos factos secos dos textos de história. Com um pé firmemente cravado na tradição literária e outro na literatura de suspense, Nattådag cria um gênero inteiramente novo de thriller histórico sugestivo e realista. 1793 retrata a capacidade de se ser cruel em nome da sobrevivência ou da ganância, mas também a capacidade para o amor, a amizade e o desejo de um mundo melhor.